Estamos ao vivo! Sejam todos bem-vindos a mais um MoçaCast. MoçaCast 58. Chegamos a gente no tá aqui, 58, firme e forte, toda semana, todo domingo, Mais de dois- aqui um neste ano e canal, pouco. 1 ano e pouco, todo domingo às 10 horas. Já dá um like nesse vídeo, porque hoje a gente vai falar da origem dos problemas de dinheiro. Será que design humano explica por que você está tendo problemas com dinheiro? Será que design humano explica? Será que design humano resolve? Será Não que sabemos. a gente só vai saber hoje, mas antes, vamos aos trânsitos desta semana. Estamos agora aqui neste Exatamente. domingo, dia 8 de outubro. Estamos em 8 de outubro. outubro. Muito bem. É porque o ano passa Pelo assim, amor né? de Deus, Pelo gente. amor Parece de que foi Deus. ontem que a gente Parece começou. assim, 2020 foram 3 anos. Aí, 2021, 2022, 2023 foi um ano em 3. É porque 2020 Entendeu? teve a era normal, aí teve a era Era- do lockdown, aí teve a era da pós-lockdown. a volta à vida. A volta à vida, e depois a gente teve. Enfim, é uma confusão, mas o fato Uma é, estamos confusão. aqui dia 8 Estamos de outubro. aqui no dia, no mês que as pessoas falam assim: você conseguiu bater suas metas de 2023? Você conseguiu Ai, que resolver papo. as suas coisas? Então, enfim, hoje a gente vai falar por quê, né? É bom, Isso daí se você não acha que seus funciona. problemas estão ligados à meta, sinto te informar, mas já vou dar um spoiler aqui, provavelmente não Não estão. está. Fica aqui que a gente vai falar, né, neste MoçaCast 58, da origem dos problemas de dinheiro. Mas antes aí, sim, vamos aos trânsitos da semana. Já dá um like aqui nesse Exatamente. vídeo, se você tá gostando desse assunto, se você quer que a gente fale cada vez mais sobre design humano. Fernanda, a gente teve um trânsito, né, na semana passada. Ó, quem quer saber como é que tá o trânsito da semana, gente? Tá vendo aí? Tá compartilhado aí com vocês Exato. um print do site lindão da Fernanda, entendeu? É lá que você faz seu gráfico gratuito pra você saber como é que funciona aí os seus rolês. Você presta atenção nas coisas que a gente vai falar aqui. Exatamente. E olha lá no site. Se quiser, inclusive, acompanhar o MoçaCast no computador ou na TV e ir olhando o site, é só entrar fernandamoça.com, tá? E aí você vai entrar lá, você vai apertar esse botão aqui, ó, quero fazer meu gráfico gratuito. O que vai acontecer? Antes de você fazer seu gráfico gratuito, que aqui é igual a Ana Maria Braga, entendeu? A gente pega A gente e já deixa tudo pronto. preparadinho pra vocês. Vocês vão ter aqui o lugar onde tem para vocês fazerem a sua, enfim, seu gráfico, né? Mas aí aqui embaixo tem um trânsito. Então, semana passada, né, a gente teve aí o trânsito do 48-21, né? O sol do Exatamente. 48-21. E, Fernanda, como é que era esse trânsito? Assim, eu gosto que as pessoas salvem esse vídeo, inclusive, pra você entender o que te espera, que a gente vai falar, inclusive, daqui a pouco, do trânsito da semana que vem, né? O trânsito que começa aí na Hoje. semana, hoje, no Começa caso, hoje. dia 8, e vai até, sei lá que dia que vai. Ah, vai até sexta-feira da outra semana. Pois Porque é. o trânsito do. É bem importante falar isso. O trânsito do Sol e da Lua, do Sol e da Terra, na verdade, eu falando da Lua. Não tem nada a ver, gente, Lua, tá? O trânsito do Sol e da Terra, ele acontece de 6 em 6 dias. Então, por isso que tem algumas semanas aqui nos trânsitos da semana que a gente vai falar de 3 trânsitos diferentes. Por quê? Porque a semana fica toda quebrada. Tem um que tá começando, vai Tem ter um que outro tá no meio. começando, tem um que a gente outro tá tá no terminando. meio, e aí vai no meio da outra semana, vai ter um outro trânsito. Pois é. Por causa que a semana não é de 7 dias, a semana pro design humano é de 6 dias. Nossa. Porque a gente tem 6 linhas. É tanto calendário Então, que eu fico até tonta. exatamente, a gente tem que se adaptar. Pois é. Mas vamos lá. O trânsito do 48-21. Como é que foi pra você? 48 é uma porta de muita profundidade, né? Então, nessa semana, eu acabei me vendo estudar muito, me aprofundei bastante em alguns temas de design humano que eu gosto. Assim, a gente precisa observar os nossos desalinhamentos também. Então, essa semana eu tenho a porta 45 no meu gráfico corporal, na garganta. E aí, o 21, como ele entrou no trânsito, ele entrou no... Como é que chama? Ele formou o canal. E aí você ficou com o ego ligado. 45-21. E aí eu fiquei com o ego ligado. Mas assim, me vi, entendeu? Às vezes tentando ter controle sobre determinadas situações que não deveria ter controle. E aí o legal de você saber o trânsito é isso. Você lembra, você fala assim, opa, isso não sou eu. É porque tem um perigo, né, is not Fernanda? me. Você falou, acho que no MoçaCast da semana passada, tem um perigo muito grande da gente, às vezes, tomar decisões justamente por conta de um trânsito, né? Porque, por exemplo, você Exato. agora tá com o ego... Tava, né? Semana passada, estava com o ego ligado. Sim.
Por causa desse trânsito no 21. Por Que causa ativou desse trânsito no 21. ativou a porta 21, que é essa que tá subindo ali, ó. Vocês Ativa estão a vendo? 45, se você Ela der já o tem a zoom, assim. 45 na garganta que tá ali abertinha no trânsito. É. Porque isso aí é só o gráfico do trânsito, tá? Tanto que ele só tem um ladinho. Quando você for fazer seu gráfico, você vai ver que tem um lado e outro. Já já, no Cilada Cósmica, vocês vão ver um gráfico aqui. A gente vai fazer a análise de um gráfico corporal de uma pessoa que mandou os problemas dela pra gente analisar. E o problema dela é justamente de dinheiro. Então, a gente vai analisar isso já já no Cilada Cósmica. Se você estiver vendo só o trânsito da semana, dá uma olhada aqui no canal, que a gente já deve ter postado o vídeo do Cilada Cósmica dessa semana. Mas o fato é, no caso específico da Joana, né, que é a pessoa lá que coisou, a gente vai ver se ela tem esse trânsito ou não. No caso da Fernanda, a Fernanda tem aquela portinha que tá ali, que no caso não tá no trânsito, então complementa, e aí ela fica com a garganta ligada e o ego ligado. E aí o que acontece? Existiu em mim uma necessidade de controle essa semana, e o legal de saber o trânsito é que eu consegui me controlar, consegui me conter, entendeu? Consegui voltar pra minha estratégia de autoridade, porque o perigo é você começar a tentar prometer coisa que você não deveria, tentar fazer coisas que você normalmente não é. Então, e pra você, Marta, como é que foi essa semana? Ai, vou te falar que eu entrei num shadow work, assim, absurdo. Eu, enfim, fiquei fazendo A gente tá fazendo... a porta 48 é bem forte Ave nisso. Maria. A gente acaba revisitando Tipo, a gente umas tá coisas... fazendo várias meditações, né? Estamos fazendo um trabalho aí de introspecção. E aí eu descobri uma série de coisas a meu respeito, várias sombras aí que eu tinha, que eu não tinha nem noção de que eu tinha esses problemas. E aí, Marta, como é que foi a sua semana? Ai, foi de muito shadow work, introspecção, entendeu? A gente tá fazendo uma série aí de meditações, eu descobri umas sombras muito loucas, assim, umas coisas que eu achava que eu já tinha resolvido, não resolvi porcaria nenhuma, então estamos aí. Mas acho que eu não tentei controlar nada, não. Foi mais essa questão realmente da profundidade aí do 48, que foi terrível. No seu caso, por exemplo, o seu esplênico tá ligado por causa da porta 32. Sim. E aí, quando entra o 48 no trânsito, ele te impacta mesmo você não tendo um canal completo, fechado. O que acontece, gente, é que se você tiver um trânsito dentro de um centro totalmente indefinido, é muito difícil você sentir alguma coisa. Por isso que os trânsitos do design humano são mais precisos, porque eles marcam alguma coisa dentro do teu gráfico corporal. Às vezes, pra você, aquele trânsito vai impactar. Às vezes, pra outra pessoa, não vai. Então, você quis ter mais controle porque teu ego ficou definido. O meu ego ficou definido. Mas o meu ego não ficou definido, então por isso que o 21 não fez muito sentido na minha vida. Exato. Agora, se você entendi. tivesse, talvez, com o ego definido, porque o 25 tivesse no trânsito, porque você tem o 51, e aí entrou o 21, talvez você sentisse o tema do 21. Gente, tá vendo como é que é legal ver o negócio do trânsito da semana? Aí... E essa semana agora, que vai estar começando agora, dia 8? Essa semana agora, o Sol, ele vai pra porta 57, que também é uma porta dentro do esplênico. Ela fala sobre o medo do amanhã. Ela é, na verdade, a porta da raiz da inteligência. Nossa. Entendeu? Então, a inteligência instintiva que fica no esplênico. Tipo assim, o 57 é a porta que tá dentro do circuito de integração. Pra quem não sabe o que é um circuito de integração, sabe quando no design humano você pode ter 557 canais num lugar só? É ali. Ali é o circuito de integração. Então, o 57 é a porta da intuição, desse saber instintivo, dessa inteligência de sobrevivência, e ele tem muito medo do que vai acontecer amanhã, exatamente porque essa é a inteligência, o medo, ele traz a inteligência. Então, essa porta vai trazer muitas intuições, muitos insights. No nosso caso aqui, por exemplo, eu tenho 20, então o canal que vai formar pra mim vai ser o canal da onda cerebral. Eu e aí 10. Você tem o 10, e aí vai formar o canal da onda perfeita, da forma perfeita, desculpa. Eu gosto. E aí, tipo assim, você vai ter insights criativos sobre comportamento, sobre as coisas, e eu vou ter insights ligados àquilo que precisa ser feito no agora, porque a porta 20 é a porta do agora. Então, eu posso fazer uns stories muito loucos nessa semana. Fiquem de olho nos stories da Fernanda. Exato. @Fernanda Moça, entendeu? Canalizar algumas coisas. Exato. E me fala aqui, se vocês, o que você sentiu, né? Bota aqui nos comentários desse vídeo, o que você sentiu do trânsito anterior.
Se você tem ficou com alguma dúvida, durante essa semana salva esse Eu vídeo, não né? falei ainda do 51. Tudo bem, você pode falar do 51. Tô só pedindo pro pessoal pra pegar e já salva esse numa playlistzinha, esse vídeo, porque aí durante a semana, dependendo da situação, o que acontece, gente? É muito importante que vocês fiquem ligados no que tá acontecendo com você, né? Awareness, né? Você entender o que tá acontecendo com você no presente, realmente observar seu experimento ali no dia a dia. Essa que é a ideia, entendeu? Então vai observando, já deixa lá uma playlist só pro MoçaCast Trânsitos pra você ir acompanhando e sentindo, né? Principalmente se esse negócio ficou ligado, se esse o centro, né? Se o seu dessa canal porta, ficou ligado, se esse centro tá ligado. Fernanda, quais são os centros que talvez pra pessoa ficar ligada aí? A pessoa precisa ficar muito ligada no esplênico, porque a porta de 57 tá no esplênico, e ela precisa ficar muito ligada no ego de novo, porque na terra da personalidade a gente tem o 51, que é a porta do fala do impacto, 51. do choque e da... Então eu. Não, Não, você, eu no já seu tenho caso, esse. a gente já é impactante, Nada vai chocante. acontecer. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. A gente já é impactante, chocante na comunicação. Por isso que vocês tomam tanta porrada vendo o MoçaCast. Entendeu? Porque as duas nasceram na mesma família, com o 51 no Mercúrio da personalidade, no detrimento, igual, assim. Então, é isso. Aqui é só choque. Mas aí fala um pouco mais do 51. Então, o 51, ele é uma porta realmente para trazer impacto. Às vezes você pode ser a pessoa impactada, ou você pode ser a pessoa que impacta, né? E aí, os choques do 51, eles são choques para te acordar na vida, entendeu? Para te despertar pra sabedoria individual. Então, essa semana pode ser uma semana pra você de muito... Eu acho assim, se a gente for fazer uma análise dos dois juntos, essa pode ser uma semana que vai trazer muitos insights. Pode ser uma semana que vai trazer muitas ideias que te geram uma mudança significativa. Entendi. Né? E aí você vai ter que entender se essas mudanças vão ser positivas ou não. Tomar cuidado para quem tem o 25, não começar a prometer, e o ego aberto, não começar a prometer coisa que não deveria. Porque aí, tá vendo? Ou tentar provar as coisas. Na semana passada, como era o 21, a Fernanda tinha um 45, aí ficou garganta e ego ligado. Agora, se você tem o 21 lá na identidade, 25, perdão. 25 Se você tem o 25 na identidade, né? E independente de sua identidade ser ligada ou não, você vai ligar o ego, cada 51. Então, fica ligado com prometer coisas a longo prazo. Você comprometer dentro do trânsito, às vezes dá certo, né? Se comprometer dentro do trânsito. Aí você usa, tipo assim, energia pra você conseguir dar conta. Sim, se você prometer dentro do trânsito e aí você conseguir cumprir dentro do trânsito. Agora, a questão toda é que, assim, gente, estratégia e autoridade é o que manda. Yes. A sua autoridade, se for correto pra você, dificilmente uma pessoa emocional vai ter clareza em um espaço de uma semana. Às vezes tem, eu não vou mentir, mas tipo, se for um compromisso de mais longo prazo, dá uma esperada na tua onda. Deixa vir pra semana que vem, entendeu? Pra você saber se você realmente quer isso ou se é só um efeito desse trânsito passando no seu gráfico corporal. Gostaram de saber os trânsitos da semana, galera? Já dá um like aqui no vídeo e salva, já te falei, salva essa playlist aí pra você ir ao longo da semana dando uma olhadinha se você tá sentindo essas coisas e vamos trocando uma ideia. É isso aí. E agora vamos pro tema desse MoçaCast incrível, sensacional, que é problemas de dinheiro, a origem. Nossa. A gente, olha, você se prepara, coloca o cinto de 6 pontas. Sabe aquele de Fórmula 1 que ele fecha no meio? É assim, não é nem assim só não, é assim. É assim, ó, ele fecha no meio, fica um exato. coração. Você se prepara, porque nem a gente tá preparado pra esse episódio. Nem a gente tá preparado pra esse episódio. É só sobre isso. Mas vamos lá. Por acaso, Fernanda, assim, que a gente vê, por exemplo, eu vou trazer pra astrologia, muito embora a gente não fale de astrologia aqui, mas a astrologia eu acho que é a coisa mais próxima de design humano. Que assim, na astrologia, a gente tem a casa 2, por exemplo, que representa a questão das finanças, né? Do ganho material, essa coisa toda. Tem o planeta Vênus, que fala muito das posses, dos valores, e literalmente o que é valor para a pessoa. Então, quando a pessoa vai olhar um gráfico de astrologia, ela vai tentar olhar ali a questão dos dinheiros e tal, ela vai olhar muito isso, vai olhar Júpiter, vai olhar a casa 10, a reputação, enfim. Tem todo um paranauê. No design humano, você olha pro design humano de uma criatura, entendeu? Você tem um indicativo ali de que a pessoa vai ser rica ou vai ser pobre? Olha,
Assim, tem um indicativo de que a pessoa vai conseguir ter mais facilidade no plano material, Hum. ou assim, ou ela vai precisar de mais auxílio dos universitários. Um dos principais indicativos é você ter mais ativações dentro do circuito tribal. O circuito tribal, a gente tem o 4521, a gente tem o 4521, que é, inclusive, o único canal que a Anitta tem. Entendeu? Então a gente já vê que a pessoa tem um potencial ali grande. A gente tem Taylor Swift também, que a gente falou dela no episódio passado, que tem o A 4426. gente tem um episódio só da Taylor, né? Tem, que é o episódio 30. Episódio 30, gente. Se você quiser entender um pouco essa potência, é inclusive engraçado, né? Porque a gente fez um episódio. Assim, ela já era foda quando a gente fez o episódio. Exato, mas aí Mas depois foi antes da ela Eras ficou Tour. bilionária agora. Não, a mulher, ela não é só bilionária, gente. Ela é uma força. Eu fico impressionada sempre com o impacto que ela causa. Sinceramente, eu não consigo, assim. Mas, enfim, a gente fez antes do Eras Tour, a gente fez um episódio. E no passado, o Cilada Cósmica foi sobre ela e o Travis Kelce, que é o suposto exato. namorado dela. Um composite de relacionamento. Então, se você tem interesse em relacionamento, fica aqui nesse canal que a gente tem. Aliás, a gente se inscreve no canal logo, porque a gente sempre tem uns vídeos bons aqui, né? Exato. Então, falamos de Taylor Swift, né, e os sucessos ali, tanto dela quanto dele. Aí agora vamos falar de Problema de Dinheiro, que a gente vai... Exato, porque a coisa tem que ter o equilíbrio. Yes. A gente vive numa polaridade, it's all binary. Exato. E aí, o que acontece, gente? Tribal, você tava falando circuito tribal. E aí, a gente tem o 4426, que Taylor Swift tem. Então, mais um canal tribal aí importante. Os canais tribais são todos ligados no Ego? Não. A gente tem depois do 3254, que é o canal da transformação. Sim, que tá ligando ali o root no... Que tá ligando o root no... Vou pegar o no esplênico. pra gente ajudar aqui o povo a entender aqui o rolê, gente, ó. Então, aí a gente tem o 3254, que é esse canal, não sei se vai dar pra ver aqui. Mas não, eu acho que não tá acho que não dá pra ver, não. Mas a gente tem o 3254, que liga o esplênico no raiz. E aí, do raiz, a gente tem o 1949. E depois, a gente tem o 4037. Além disso, a gente tem o 596, que esses aí também estão no circuito tribal, mas eles são circuitos... Tipo assim, o 596 e o 2750, eles já são canais mais de proteção. Porque eles estão dentro do circuito tribal, mas é um circuito de centramento da tribo. Então, o 596, ele é um canal de reprodução. Literalmente, assim, quem tem esse canal, teoricamente, tem que ter muito filho. Tem filhos. Ou você tem muito filho, ou você tem muitos frutos de negócio, do seu trabalho. E a gente tem o 5027, que é um canal de responsabilidade para a educação da tribo. Então, é fornecer para as pessoas aquilo que elas precisam para que a tribo consiga sobreviver, crescer e evoluir. Então, não necessariamente esses canais estão tão conectados assim com dinheiro, mas o 4027, muitas vezes, a porta 40 vai trazer, assim, uma necessidade... 4027 ou 5027? 4037, desculpa. 4037 que é esse que liga do plexo solar pro ego. A porta 40, por exemplo, é uma porta que quer ser provedora, entendeu? Então, ela traz essa necessidade de eu preciso prover materialmente para a tribo. E aí, todo mundo que tem essas ativações, tem pelo menos algumas dessas ativações no seu gráfico, vai ter uma facilidade de se posicionar no ambiente material. Tipo, quem tem só a porta 37, vai ser muito boa para encontrar alguém que tem o 40, entendeu? E garantir o sustento material. Não necessariamente essa pessoa vai ser a dona da carreira, entendeu? Mas ela não vai ficar mal. Sei lá, é uma mulher que encontra um cara que vai prover exatamente, vai prover a porra toda. Porque esse aqui é o... Então, os canais tribais... E ela não vai ficar mal de grana, porque ela, né, encontrou literalmente o par, os dois ligam um eletromagnético ali. Ou então o cara tem o canal todo, enfim. O grande lance é que o conhecimento sobre como lidar com as transações, porque a gente vive hoje no mundo capitalista, e o circuito tribal, ele é como se manter dentro do mundo material, como que entender trocas, como fazer a coisa acontecer.
Então, Eu dou isso, uma coisa, você me dá outra. eu dou uma coisa, você me dá Eu te outra, ajudo aqui, etc. você me ajuda ali. Exato. Ele dá, mas ele cobra. Ele dá, mas ele cobra. E aí você tem todos os tipos, né? Você tem, tipo, o 1949, que é a porta da necessidade com a porta dos princípios, e Mas aí que a é o pessoa precisa ter noivo o da canal noiva. inteiro, né? Ou então encontrar um coleguinha que Olha, complemente ela, pra ela poder ter o aquela potência ali daquele o canal. ideal é que ela tenha o canal inteiro, porque a potência do canal, ela só se manifesta quando a pessoa tem um canal completo. Entendi. Se Daquela ela coisa. tiver só uma porta, mas dentro de um centro, por exemplo, como o Ego ligado. Aquela porta vai se manifestar. Entendi. Tanto que quando você gera o teu gráfico corporal lá no... Não, assim, quando você gera o gráfico de sombra, principalmente no Genetic Matrix, quando você tá... Todas as portas que estão dentro do teu centro fechado, elas estão ativas ali. E é até engraçado, porque se você tem porta que tá num centro indefinido no teu gráfico, Uhum. você só vai ter aquela manifestação quando formar um eletromagnético ou tiver alguma coisa num trânsito. Você não consegue ter acesso consistente àquela definição. No momento que a definição acontece, é que aquela característica se manifesta. Entendi. Então, assim, de uma forma geral, o circuito tribal, ele traz isso. Ter um ego definido também traz isso. Uhum. Então, a pessoa ela veio aqui para provar o próprio valor, para ser competitiva, para correr atrás. Por incrível que pareça, todo mundo fica falando mal da linha 3, mas Olha a linha a 3, linha vocês tiveram uma boa 3 notícia hoje, pelo visto. a linha 3 é a linha do capitalismo, Ah. entendeu? Sabe aquela coisa, você precisa tentar e continuar, e aí depois você descobre o que dá certo, e E aí aí você você quebra a incrível. cara, mas aí você ressurge das Então, cinzas. isso é a linha 3, e a linha 3 é a linha do crescimento material, que a pessoa precisa Uhum. testar e errar, e no momento que ela entende o que não funciona, ela descobre o que funciona, e ela vende uma solução. E aí, no momento que ela vende uma solução para todas as pessoas, ela passa o perrengue primeiro. Infelizmente, vocês da Entendi. linha 3, vocês vão passar o perrengue primeiro. Então, a linha Mas no 3 é a linha do momento- empreendedorismo. É a linha do empreendedorismo. É a linha do empreendedorismo. Então, se você tem uma linha 3, você tem um potencial de hustle, talvez, né? Tipo assim, vocês têm inclusive o papel genético para conseguir continuar levantando. Porque o que acontece? Se caiu, levanta. Se caiu, levanta. Eu tenho um meme ótimo sobre isso. Eu já vi, eu já vi. Eu tenho um meme muito Mas bom. o lance todo é Mas- a pessoa. Então vamos lá. Então existem indicativos de que algumas pessoas vão ter mais Não, facilidade. Existem indicativos, tipo assim, se você tiver desalinhado, se você não estiver vivendo o seu design, tudo isso que eu falei pode dar um duplo twist carpado, inverter o contrário, e você O que é estar viver uma... desalinhado? É você não seguir sua estratégia de autoridade. Entendeu? Então, por exemplo, eu conheço gente também que tem a 4521 e tá sofrendo. Que teoricamente é o da Tá, Money Line. é a linha do dinheiro, entendeu? E tá sofrendo. Por que tá sofrendo? Porque não tá seguindo o próprio design. E aí você começa a entender... ninguém veio aqui pra passar perrengue. Depois que a gente deixou de ser um ser de 7 centros e passou a ser um ser de 9 centros. Gente, porque lembra no yoga lá, que tem 7 centrozinhos? Aquilo ali é uma informação bem antiga, literalmente milenar, né? E, olha o que aconteceu. Gente, vocês vão ter a chance de ver a gente 2 vezes. Porque nós somos incríveis, sensacionais, a gente merece. Mas o lance todo é que a gente... eles querem ver a gente 2 vezes, não é mesmo? Vocês querem ver a gente 2 vezes, pessoal? Vocês O que querem. tá acontecendo? É um negócio maravilhoso. Fica aí. Stay. Fica. Bom menino. Good boy. Pronto. Mas aí o que acontece? A nossa... Tudo que você tem dentro do teu gráfico corporal, ele pode ser subvertido pro not self, pro desalinhamento, se você não estiver funcionando, de acordo com a estratégia de autoridade, se você estiver funcionando a partir da sua mente.
E o grande Por lance... exemplo, Ah, escolher a carreira errada seria, tipo assim, a pessoa que resolveu ser médico porque ela nasceu na família de médico e aí todo mundo é médico e é. aparentemente era mais fácil pra ela ganhar dinheiro sendo Não, médico, o lance, tipo mas assim, ela nem queria fazer medicina, fez isso com a cabeça, assim. problema clássico. A pessoa tem identidade aberta, ela não sabe pra onde ela vai. Normal. Tá tudo Não, vamos normal, supor que padrão por aqui. às vezes a pessoa tem Não, identidade mas assim, fechada. às vezes ela tem identidade fechada, mas ela tem o ego aberto, então ela quer provar pra Pra alguém, família. pra família, que ela vai ser boa. Ou então ela tem a cabeça aberta e aí ela acha que ela tem que provar que tá certa, que ela falou quando ela tinha 3 anos de idade que ela ia ser médica, ela mudou de ideia, mas mesmo assim ela tem que provar que tá certa, então ela vai continuar falando que quer ser médica até o final dos tempos. Então, assim, o not self, o desalinhamento, ele pode vir de várias formas, de diversas formas. Uhum, O grande lance é, quando você não decide com estratégia de autoridade, se você for um gerador, você não vai ter energia pra fazer aquilo. uhum. Se você for. Eu acho engraçado que com os promotores, com os manifestos, é engraçado porque eu vejo que eles não. Eles que têm o poder aqui de iniciar, eles que têm o poder de escolher, mas eles acabam se colocando em situações que eles não escolheram nada. Uhum. E que eles responderam. Então, uma vez estavam me perguntando assim, cliente mesmo me perguntando: "Ai, você acha que eu vou pra esse emprego ou pra esse emprego?" E aí eu fiquei pensando, cara, mas você é promotora. Vai você correr atrás desses empregos ou esses empregos vieram pra você? Porque se vieram pra você, você tá agindo como geradora, né? Uhum, uhum. Então, assim, é claro que, pô, então um manifesto não pode nunca aceitar um convite, não é isso. Mas, assim, a gente começa a ver que a estratégia dessa pessoa é iniciar e ela tá respondendo. No caso de um manifestor, que a gente chama aqui no Entendi. MoçaCast de promotor, porque a gente acha que é a melhor tradução aí para realmente representar o que é É. essa estratégia, ele literalmente vai se promover, ele vai falar, promover uma ideia, ele vai iniciar a coisa. Então, às vezes existe um emprego, mas ele toma a iniciativa de se aplicar para aquele processo seletivo, e porque ou de repente ele cria o processo seletivo no sentido de que Não, ele fala, assim, eu vou trabalhar aí, né? Ele eu acho que essa coisa, a pessoa, você começa a entender, por exemplo, eu já observei muito, eu tenho muitas amigas que são promotoras, são manifestos. Então, assim, é muito claro quando elas falam, não, eu vou pra outro país. Não, eu vou fazer tal coisa. Não, eu vou fazer tal coisa. Vem delas, entendeu? E Uhum. quando vem delas, elas falam que elas vão fazer o negócio. E, assim, 100% delas têm ego fechado. Então, tipo assim, elas têm que se comprometer mesmo, tá tudo certo, gente. Aí elas vão lá e elas cumprem e a coisa evolui. Ela anda, né? Cara, anda num nível assim, foda. Agora, ai não, eu consegui esse negócio aqui porque fulano, que é meu amigo, já não rolou, entendeu? Porque o Uhum. poder dessas pessoas tá ali Em começar as e tá em coisas, né? começar as coisas. E aí Seguindo a você vê, autoridade, né? exato. Tipo assim, tem uma história clássica de uma amiga minha que ela começou a ser lançadora, ela é Uhum. promotora. O primeiro cliente dela de lançamento foi ela que chegou lá e falou assim: "Ei, fulano, eu acho que você é boa. Vamos lançar seu produto. Eu vou ficar com X, você vai ficar com X e a gente faz um bemolado aqui." É isso, gente. Estratégia de promotor é assim que funciona. Você vai lá, você enxerga um negócio, te dá uma vontade, você chega e fala: "Fulano, vamos fazer esse trem aqui agora? Fazendo um favor?" Uhum. Eu já tô. Agora, a pessoa chegar e depois a pessoa vê que tá fazendo e fala assim: "Ah, eu quero trabalhar com você." Já não, né, não é um É. negócio, entendeu? Mas Já não acontece. me fala um pouco mais sobre quando você falou assim, ninguém veio aqui para passar dificuldade. Explica um pouco melhor isso, do ponto de vista design humano. Então, o que que acontece? Quando você tá seguindo sua estratégia de autoridade, você atrai as coisas que são corretas pra você. O universo não veio aqui pra não te fornecer as coisas que você precisa. A gente já passou desse estágio de evolução. Quando a gente se coloca como um ser de 9 centros,
A gente veio aqui pra ter facilidade material. Facilidade material é ficar rico bilionário? Não necessariamente. Se você não tiver fractal pra isso, se você não tiver uma estrutura pra isso, ninguém no Desanimando pode te prometer que você vai ficar rico milionário, porque vai depender do teu fractal. Vai depender de quantas pessoas vieram aqui pra aprender de você, vai depender de quantas pessoas vieram aqui pra... Mas assim, você vai ter abundância e você vai ter aquilo que você precisa e você vai ter as suas necessidades garantidas e não vai ficar precisando... Ai, meu Deus, tem que pagar boleto. Ai, meu Deus, a minha conta não sei o quê. Ai, meu Deus, agora eu tenho que rebolar aqui. Ai, não, tô pagando juros, não sei agora. Ai, eu não sei se eu vou conseguir comprar carne essa semana. Tipo, não é pra uma pessoa, entendeu? No mundo de hoje, viver nessa situação. Se ela tá vivendo, ela é porque tá ela se vivendo- colocou numa situação cagada. É porque a gente, assim, a gente não sabia como navegar nesse plano material. Porque Uhum. ninguém nunca ensina pra você como que o teu corpo funciona. E que o teu corpo tem as chaves. Então a sua mente fica tentando arquitetar uma forma de você não entrar nessa situação e ela acaba fazendo o exato oposto. Ela te coloca nessa situação de merda porque você tá tentando usar tudo no teu gráfico que é branco e não usar aquilo que você tem de... Então, assim... Não pensa- usar a definição, não né? usar a definição. Então, pensa doideira, Marta. Você é uma pessoa que, sei lá, tem uma voz incrível, mas você não... E você é péssimo de fazer atividade física. Mas você nasceu numa família de corredor. E aí, você passa a vida inteira tentando correr, sendo que o seu dom é cantar. Mas cantar não é valorizado, fazer atividade física é. E aí você fala, pô, eu não consigo ganhar dinheiro fazendo atividade física. Como eu não consigo ser o melhor personal trainer desse negócio? Aí eu tenho que, na verdade, ter uma força de vontade incrível. Eu preciso me esforçar mais. Eu tenho que fazer 500 metros. Eu tenho que acordar às 5 da manhã. E aí a pessoa se coloca nessa pressão absurda, entendeu? Sendo que ela tinha que mudar de foco de carreira. E ela só vai conseguir saber que ela é boa cantora o dia que ela ouvir a própria autoridade. E às vezes a pessoa tá enferrujada, né? Que é o que a gente fala muito da questão até dos geradores. Porque eu ouvi o Rá, né, falando uma vez uma coisa que me impactou muito. Ele falou assim: a gente veio com tudo aquilo que a gente precisa para viver bem. Nosso corpo é a máquina perfeita que nos deu tudo aquilo que a gente precisa. O problema é que a gente fica inventando moda de fazer umas coisas com a mente que não tem nada a ver. E aí a gente vai enferrujando literalmente o nosso corpo, vai danificando ele. E aí, no caso do sacral, é igual o carro que às vezes você tem, que é um carro foda, que você deixou ele na garagem. Se você deixar o carro na garagem durante muito tempo, gente... Tipo, a gente faz esse tipo de analogia, não é por acaso. O sacral é um motor. Se você deixar um carro na garagem durante muito tempo, ele vai, na hora que você for tentar ligar, vai dar problema. Né? Você precisa fazer o óleo circular, você precisa... Né? Se você não tá saindo com o carro, nem que você ligue ele um pouquinho, vá lá na garagem, literalmente ouvir umas músicas, responder as pessoas no WhatsApp, deixa aquele treco ligado e depois volta... É complicado. No caso sacral, às vezes a pessoa tá o tempo inteiro tomando decisões com a mente, ao invés de tomar com ele, que quando ela tem uma autoridade sacral, obviamente. Exato. E aí, ela, no final das contas, ela não usa o motor dela. E aí, qual que é o sacral, né? Isso é uma coisa que eu aprendi por ser geradora. Que aqui vos fala. Fernanda, projector, guia, eu sou geradora. Então, o gerador, ele tem uma aura envolvente. E essa aura funciona atraindo coisas pra mim. Tipo, a minha estratégia é responder porque a minha aura funciona atraindo as coisas para que eu responda. Não necessariamente eu tenho que aceitar tudo quanto é convite que chega pra mim. Mas eu preciso, né? No convite eu não tô falando do guia que realmente precisa receber o convite. Não tô falando disso. Tô falando de responder a coisas que, né, aparecem. Qualquer coisa que aparece no meu campo, na minha aura aqui. Mas é fato que eu preciso estar com o meu motor funcionando para que ele possa gerar essa aura. E quanto mais a gente, né, tá ligado com o nosso corpo, com a nossa existência, maior a aura vai ficando e aí ela vai atraindo realmente mais coisas para que eu possa responder. Agora, se eu não tô usando ela, não tem essa atração. Se não tem essa atração, nada chega na minha vida, eu fico tentando iniciar e quanto mais eu inicio, mais eu danifico e aí você entra num ciclo vicioso, que eu acho que é o que acontece com as pessoas que estão aí passando perrengue, né?
Não, e além disso, é muito louco. Isso acontece de fato. E eu acho que é uma coisa importante de falar do sacral, é que o que atrai as pessoas pro gerador é o sentimento de satisfação. A Se assinatura, né? se você só se sente frustrado, gente, tipo assim, eu como guia que consigo sentir a coisa, eu preciso fugir. I need to run. Entendeu? E aí, como que você. É porque você sente a Ao frustração invés de amplificada, você. né? Exatamente, ao invés de você atrair, Você você repele. repele. Nossa, isso é bem importante, E aí, Fernanda, de falar. assim, tipo, quando você se coloca no teu desalinhamento, você não só não atrai as coisas pra você, mas você tá repelindo. E a gente só precisa fazer a inversão de polaridade. A gente precisa fazer a inversão de polaridade. Só que a gente se coloca em várias obrigações, né? De, eu preciso fazer isso, eu preciso disso, eu preciso não sei o quê. Não, é porque se eu não fizer isso, não vão gostar de mim. Não, é porque se eu não fizer isso, eu tenho essa responsabilidade com a minha família, com os meus amigos, com o meu emprego. É claro que assim, a gente não tá falando aqui com ninguém que é pra você ser irresponsável, jogar tudo pro alto e. Não, até porque a gente não fez isso. Não. Talvez eu tenha feito, mas assim. Eu não Mas fiz. eu sou maluca. Eu não fiz. Eu só sou um Não, pouco. você não foi maluca, Fernanda. Não fui, mas eu fui meio. Depois um dia eu conto essa história, né? A fundo. Mas o fato é que, sim, não tô falando aqui pra você que tem filho, que tem um monte de responsabilidade, pegar e jogar tudo pro alto. Agora eu vou seguir meu sacral. Primeiro porque se você tá numa situação de bosta, se você tá experimentando o seu desalinhamento, que no caso quem é gerador tá experimentando a frustração, quem é guia ou projector, Tá ele experimentando tá amargura. a amargura, né? Tá o tempo inteiro amargo, né? Não tá experimentando sucesso, porque o guia, eu acho, eu sempre falo que ele é um pouco pior, porque ele realmente é 880. Tipo assim, o gerador, ele até consegue ter dinheiro sendo frustrado. Ele consegue, porque às vezes ele A consegue. gente consegue ter dinheiro sendo amargo também, mas assim, a gente se danifica muito. Mas no caso, o que acontece é que é um dinheiro que não vem com sucesso, porque a assinatura é sucesso. Ou você tá vivendo sua assinatura ou você não tá. Não tem como você tá vivendo o sucesso de uma forma amarga, porque um é o oposto do outro. É isso que eu quis dizer, assim, entendeu? Mas. E se o conceito de sucesso é dinheiro, aí realmente fodeu. Não, mas assim, o lance todo que eu acho que é muito interessante da gente entender as autoridades, assim, e de entender essas assinaturas, na real, é que a assinatura, ela te mostra o que é a abundância. E o sucesso do guia que tá trabalhando 557 horas numa empresa, que ele não tem saúde, que ele é como diz o Ra, um super escravo dentro de uma corporação, ele pode até ter dinheiro material, mas será que isso é sucesso? Aí eu acho que é bom a gente entrar numa coisa que é o dinheiro doente. Sim. Que é uma coisa que já aconteceu comigo. Tipo assim, quando você não tá vivendo sua assinatura, e aí eu vou falar as 4 assinaturas. O guia tem a assinatura do sucesso. O gerador tem a assinatura da satisfação. O espelho, que é o reflector, ele tem a assinatura da vida surpreender ele. Ele tem aquela coisa, né? Ser surpreendido. Falar, caramba, que foda, meu Deus. Ser surpreendido. Narcisa, que ela tá querendo dizer, aquela que fala, ai, que verde, ai, que lindo, ai, que árvores, ai, que árvore, orgânico. Ai, que orgânico. Eu tô de sacanagem, tá, gente? Não é assim, não, mas enfim, isso foi né? Ai, que orgânico. Um meme. Mas é você ser surpreendido pela vida constantemente, né? Você tá sendo, é como se você tivesse, sei lá, 0 expectativa ou uma expectativa ok, e a vida parece estar sempre excedendo as suas expectativas. É meio que essa assinatura de um reflector, um espelho. E o promotor, ele experiencia a paz. Ele é aquela pessoa que fica paz, calma, entendeu? Pleno, o oposto da paz pro promotor é a raiva, é a ira. O oposto da satisfação pro gerador é a frustração. O oposto do sucesso pro guia é a amargura. Ele fica amargo, porque ninguém escuta ele. Ele fala, meu Deus, eu tô vendo que você ia bater a cara na parede, você bateu a cara na parede, você não me ouviu. Ele fica amargo pra caramba. Ele não teve sucesso na orientação que ele deu, enfim.
Então, quando você tá vivendo, né, a sua... A gente não falou. O espelho, a assinatura, o desalinhamento é o desapontamento. Desapontamento, tá o tempo inteiro desapontado, fulano me desapontou, ciclano me desapontou, Não, esse é, emprego que eu achava que ia mudar minha vida, não, é um desapontou. desapontamento social. É tipo assim, essa sociedade é uma merda, não presta pra nada. Aí Porque vai o escalando, refletor, né? na verdade, ele é muito focado no todo. E aí ele vai olhar meio que pro País é mundo. um Esse negócio. país esses Tem que seres humanos, explodir, pelo joga uma amor de bomba em Deus. Brasília. É uma coisa mais. É Eu um odeio, eu odeio desapontamento, tipo pessoas que assim. falam jogar uma bomba em Brasília. A Brasília é tão legal, a gente gosta. Mas Enfim. enfim. O fato é que quando você tá nesse lance de que você tá vivendo isso, o universo não quer que você viva isso. Como a Fernanda falou no início aqui do podcast, ninguém aqui veio, aqui nesse momento, estamos agora, 2023, né, nessa cruz aqui da encarnação que estamos vivendo, e provavelmente na próxima também, ninguém veio para passar perrengue. Então, se você tá passando perrengue, você tá vivendo, né, qual que é o apoio de assinatura? O Not Self, né? O Not Self. Se você tá muito nesse personagem aí que você criou, que é um personagem que tá te fazendo viver todo esse rolê ruim aí, o que acontece? A parada vai desmoronar. A natureza, ela é implacável. Sim. Tudo que acontece, é só você olhar para os desastres naturais, essa coisa da Terra tentando se manter um equilíbrio, né? E uma coisa aqui causa um efeito absurdo lá, em outro canto do mundo, do globo, essa coisa toda. A natureza, ela tá agindo não só na natureza, na ecologia e no meio ambiente, mas ela tá agindo em nós somos parte disso. Então, o que vai acontecer é o seguinte, se você continuar recebendo esse dinheiro que tá te gerando tanta coisa ruim, né, no sentido tá degringolando seus relacionamentos, tá degringolando sua saúde, ela vai, literalmente, o fluxo, em algum momento, esse dinheiro, ele vai embora. Do mesmo jeito que ele entrou, você perde. Porque É aquela senão. coisa do boleto. Tipo assim, você ganhou um dinheiro, chega um boleto do nada, você quebra um trem, é exatamente o mesmo preço do dinheiro que chegou. Por quê? Porque você não tem que. Esse dinheiro não pode ficar Porque com foi você. um dinheiro. Porque foi um dinheiro que chegou pra você de um trabalho que não é aquele trabalho que você deveria estar fazendo, não é aquela circunstância, entendeu? Ah, mas eu sou uma pessoa honesta, uma pessoa de bem. Beleza, mas você tá se matando. Você, na sua cabeça, você acha que só existe aquela opção. E eu te falar que, assim, eu sou a rainha das únicas opções. Eu lembro que eu tinha um coach uma época que ele falava comigo assim, Marta, existem 1000 formas de resolver um problema e você quer porque quer resolver de uma. E aí você vai ver, como a Fernanda tinha falado, são questões de desalinhamento. No meu caso, eu estava vivendo um grande desalinhamento de vários centros aqui, mas principalmente do meu ego, porque eu queria provar que eu tinha valor, eu queria provar que você eu, tava que eu certa tava por uma certa, situação. que a parada ia funcionar. E não ia. E tava me dando 200 mil indicativos e eu fali miseravelmente tentando, né, provar uma série de coisas para um monte de gente, porque eu não via valor em mim mesma. Sendo que eu não vim aqui para provar valor para ninguém, porque afinal de contas eu tenho o ego aberto. Então, assim, no final das contas, o dinheiro que você ganha acaba sendo o dinheiro que você perde, né? Você se colocou numa carreira ou ficou no emprego porque você acha que você tem que pagar conta, só tem aquele emprego, só tem aquela posição. E eram umas coisas que eu via, por exemplo, na época eu trabalhava, um tempo atrás também, ganhava bastante dinheiro, trabalhava numa construtora, eu tinha um salário bem bom lá. E eu olhava para o mercado de arquitetura e construção e eu falava, cara, é impossível, sendo que não é possível hoje, ainda mais com na minha experiência no Bora na Obra, eu vejo quantidade de gente que está bem, né, vivendo bem de projeto de obra, etc. E eu olhava para o mercado com aquilo que eu conhecia, com aquela minha limitação, porque a verdade é que a gente enxerga a vida através de alguns óculos da nossa personalidade ali, do nosso not self. A gente acha que aquilo ali é a verdade, a vida, o universo e tudo mais. E eu achava que o mercado de arquitetura e construção não tinha condição, não tinha como a pessoa ser, né? Eu olhava os meus amigos tendo problema e tal, falava, só conseguirei ter, né, uma vida aqui confortável se eu for funcionária numa construtora, se eu, né, tiver... E aí você vai, com a sua mente, arquitetando um plano para você poder ter o dinheiro dentro daquilo que você conhece, que é limitado,
E às vezes a gente precisa realmente deixar a cargo do universo, mostrar as coisas, deixar a cargo da nossa aura, usar a nossa autoridade para, porque a gente não tem, a maioria de nós, pelo menos, Fernanda me corrija se eu estiver errada, mas a maioria de nós, às vezes, não tem literalmente a imaginação para imaginar onde que seu futuro poderia dar. Na verdade, a gente veio aqui viver uma coisa e o nosso trabalho é ser um espectador do que vai ser a nossa vida. Tipo, aquilo que você acha que você quer, e o design humano tem me mostrado isso, não necessariamente é o que você quer. Ou o que é o melhor para você, Ou o que é o sei melhor lá. pra você. Tipo, às vezes você tem uma clareza, ah, não, eu quero ser um mega Master Blaster empreendedor e não é essa a sua missão. E você precisa nem tem... estar disposto a descobrir aonde a sua autoridade vai te levar. Porque é ela que sabe qual é o teu caminho, não é você. E quando você começa a experimentar com o teu design e ver que a coisa começa a se materializar, porque assim, principalmente pra quem é guia, é um processo que eu confesso que é difícil. Porque pra gente não acontece de uma hora pra outra. Pro gerador. Para gerador também não acontece de uma hora para outra, não, pode assim, falar. Às vezes acontece. Tipo, pra algumas pessoas. Pra mim não aconteceu. Eu tive clientes que tiveram uma virada de chave relativamente legal como geradores, outros não. Então a gente. Cada processo é um processo, etc. Mas o grande lance é que você precisa. A virada de chave acontece quando você segue sua autoridade e aquilo que parecia totalmente lógico dá muito mais certo do que você jamais foi capaz Você de... recebeu um depoimento essa semana disso, Eu né? recebi um depoimento essa semana da Tairine. A Tairine, ela tem autoridade Tairine fez esplênica. seu curso? Tairine fez meu curso. Legal. A Fernanda, gente, vocês não sabem, ela tem um curso chamado Vivendo Seu Design. Inclusive, dá uma olhada no site dela. A gente tem aqui no link desse vídeo, na descrição do vídeo, vai ter o link do site dela. Você consegue olhar lá os tipos de leitura que ela faz, né? Ela tem acompanhamento de coach, enfim, tem várias coisas que ela faz ali. Mas um deles é o curso Vivendo Seu Design. A Tairine fez o curso, entendeu Sim. como é que a autoridade dela funciona, não foi? Sim. O que aconteceu com ela? A autoridade dela é esplênica e ela tava pra fechar um cliente e a autoridade dela falou assim, fecha isso não. Ela falou, Ela pô, tava mas com sensação ruim? Não, veio uma voz assim, tipo, não fecha com esse cliente. E aí ela pensou assim, pô, será que é a minha mente falando ou será que é meu esplênico? E ela falou, não, é o esplênico. Quando ela avisou pro cliente que ela não ia fazer, logo depois ela recebeu uma proposta para fazer um projeto que tinha um maior retorno financeiro e era mais alinhado com aquilo que a empresa dela faz. Nossa. Entendeu? Então foi bom ela esperar, porque às vezes ela... O que acontece, gente? Às vezes você tá precisando de grana. E eu sei o que é isso, tá? Você tá precisando de grana e você... Primeira oportunidade que aparece na sua frente, você agarra porque... E aí você tá precisando de grana, falar, né? E aí você acha que você tem que correr atrás da pessoa. Não, mas o fato chegou uma oportunidade pra você, tá na mão. E aí você diz sim pra aquela oportunidade. O que acontece? Você se comprometeu com aquilo, você, né? Ainda mais se você for um não sacral. Tipo assim, a verdade dos fatos é, se você for um sacral e tiver aceitando a parada porque você precisa da grana, você não vai ter energia. Então é como se você não fosse sacral, porque você não vai ter acesso a essa energia, porque o sacral, ele liga o motor, o que dá ignição no carro do sacral, né, que vira a chavinha ali, é a resposta que ele tem. Ele literalmente, quando ele tem uma coisa que tá em contato ali áurico com ele, né, que ele entende que aquilo ali é uma coisa que ele tem energia para ir até o fim e fazer aquele negócio acontecer, independente de ser 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, ele vai e liga o motorzão. E aí o motorzão tá funcionando enquanto ele tem resposta para aquilo. Se ele não tiver resposta para aquilo ali, ele vai ficar desligado. Então é como se você fosse um ser não sacral, tentando fazer uma coisa, ou seja, sem energia nenhuma para fazer aquilo ali. Você vai se drenar com aquela parada. E aí, se chegar uma outra oportunidade, coisa que a Fernanda já falou que não vai chegar, porque se você não tá com o sacral ligado, ele não tá atraindo as coisas que vão chegar para você.
Mas se por acaso chegar uma coisa que tenha mais a ver, você já se comprometeu com outra. Então, ou você não vai ter tempo pra fazer aquela outra coisa, ou então você vai acabar atrapalhando aquela outra coisa por causa da coisa anterior que você pegou. Então, é mais ou menos isso, né? Sim. É você sim. abrir espaço na sua vida, igual guarda-roupa, gente. Você quer comprar uma peça de roupa nova, às vezes você tem que doar uma antiga, porque senão você vai entulhando de coisa lá, daqui a pouco você estraga. É. Literalmente, toda vez que você vai usar a roupa tá toda amassada porque o seu armário tá tão lotado que Não, mas você não consegue nem ver a roupa. não consegue nem ver a roupa O pra lance usar, é todo é que realmente. você não consegue ver a roupa, você não consegue nem ver a oportunidade. E aí, isso é uma das coisas que é muito importante trazer pra vocês, que é o seguinte: existem as 4 variáveis dentro do design humano, e aí você tem a variável da visão. A variável da visão, ela acontece um fenômeno da transferência. Então, por exemplo, se o 1 transfere pro 4, o 2 transfere pro 5 e o 3 transfere pro 6. E vice-versa. E vice-versa. Então, quando você faz o gráfico corporal, você vai ver lá na seta que tá à direita, embaixo do seu gráfico, qual é o número que tem ali. E aí você vai saber essa dinâmica. Mas como que funciona pra mim, por exemplo? Eu tenho visão pessoal. Ou seja, eu vim aqui para ter uma forma de enxergar a vida que é por meio da minha lente. Mas quando eu transfiro para poder. Eu fico olhando para quem tá ganhando, quem tá perdendo. E aí, nesse momento, eu passo a fazer e a tomar atitudes com o meu desalinhamento para eu conseguir estar no lado que tá ganhando. Um Sendo exemplo que eu não prático. tenho que ver isso. Então, quando eu transfiro a minha visão, eu perco de ver as oportunidades que são pra mim, porque eu tô olhando pra coisa errada. E o que faz você perder sua visão? O que faz eu perder a minha visão é porque eu não tô seguindo minha estratégia de autoridade. E outra coisa também. E eu não tô no meu ambiente. Porque se tem uma coisa que eu reparei, E aí eu não tô no meu ambiente porque eu como errado. Não, então. Porque assim, aquelas setinhas, essas setas aqui em cima, gente, que elas dizem, né? Então aqui embaixo, quando você faz o gráfico lá na Fernanda, Exato. no site da Fernanda, você vai ver isso aqui. No caso, a gente tem aqui, não tem o número, mas tem, por exemplo, visão mas ali, se ó. você sobe lá um pouquinho pra mim. Você tem o número, Tá ó, vendo? 3, Ali tem o número. Aí é o número maior que vocês têm que olhar, tá vendo? A seta da visão aqui da Joana tá aqui como 2, que é possibilidade. Então, esse outro número menor é o tom. E é isso que fixa a seta. Então, aqui, a gente tem a seta, o 2, ele tá falando de visão de possibilidade que transfere pra probabilidade. Que é a 5? Que é a 5. Probabilidade é a 5. Aí, quem tem visão... A minha é 5. A sua é 5. A sua é a 5. E aí você vai ver como é que funciona Mas essa as duas são viradas pra lá? Ou tanto faz o fato dela ser pra lá ou ser pra cá? Não, o que fixa é o tom, não é a cor. Enfim, isso é assunto Isso é mais assunto complexo. avançado, isso é assunto avançado. Mas o fato existe essa transferência. E eu, Marta, eu falei, cheguei a Fernanda a falar do negócio do ambiente, por quê? Eu, Marta, tive a sorte, ou não, né, de sempre morar muito no meu ambiente. Não foi sorte, na verdade, foi minha autoridade. Eu tive a sorte de ter nascido no meu ambiente. Você talvez. teve a sorte de ter nascido no seu Porque ambiente. eu nasci num ambiente de shores natural. Eu nasci na ilha de Vitória, já era uma ilha perto da água. Depois, quando eu fui pra Vila Velha, eu fui morar de novo na mesma distância da água. Era tipo assim, 100 metros da praia. A gente morava em Vila Velha. Quando eu comprei um apartamento pra mim, era no mesmo bairro dos meus pais. E também, assim, era um pouquinho mais longe, mas tipo assim, sei lá, 150 metros. Antes era 100 metros, agora 150 metros. Mas mesmo assim, distância a pé. Eu ia na praia todo dia. E quando eu vim pra Brasília, eu vim parar num lugar que o lugar mais barato que tinha, literalmente, era na frente do lago, por incrível que pareça, num hotel. Nunca tinha parado pra pensar na possibilidade, porque eu não sou essa pessoa da possibilidade. Ela não é da pessoa da possibilidade. Não sou a pessoa da possibilidade, gente. Então, eu nunca nem tinha pensado pra parar pra pensar na possibilidade de morar num hotel. Não sabia nem podia fazer isso, que era viável financeiramente fazer isso. E aí eu descobri que aqui em Brasília tinha um hotel específico, que era na frente do lago, né, pra completar a situação, que tinha aquele modelo lá, na época da pandemia, enfim. Deu super certo, vim pra cá. De novo, eu estava na mesma fucking distância da água, que é o meu ambiente. Então, eu não era muito transferida pra possibilidade. Já transferi algumas vezes? Já me dei mal, já fali?
Já. Mas sabe o que é engraçado, Marta? Quando você transferiu pra possibilidade, você ficava tão enfurnada na sua casa que você nem Sim. saía pra ver a água. Sim, no momento que as coisas começaram a melhorar Já na minha você vida, foi o começou a momento que eu caminhar na comecei a porta caminhar na do, praia, do porque mar. eu tava tão sem dinheiro, tão sem dinheiro, tão sem dinheiro, que a única coisa que eu conseguia fazer De exercício de é na exercício era praia. caminhar na praia, porque era de graça, porque eu não E tinha aí ela como, não se tinha como ir pra conectou com o academia. ambiente, a visão dela ajustou e E aí foi a uma coisa. resposta sacral, Exato. entendeu? Tipo assim, cara, a praia tá aqui, por que que eu não vou? E não foi ninguém que falou comigo, fui eu que realmente olhei pra cara da praia, a praia tava ali, eu tava lá, e eu falei, caraca, bicho, a praia tá aqui. Por que que eu não venho fazer exercício na praia? Por que que eu tô, né, e tal? E aí foi assim que a coisa aconteceu e depois as coisas melhoraram, mudei de carreira, teve todo um rolê. Mas o fato é que eu olho pra minha vida, realmente, Fernanda, foi bom você ter lembrado disso. Os piores momentos da minha vida, os momentos mais complicados, foram os momentos que eu mais estava enfurnada dentro de casa, porque assim, eu ainda não tive a graça de morar de frente pra praia, né? De ter um apartamento, um dia terei. Mas assim, ainda não tive essa visão incrível, sensacional da praia. Então, pra eu ir na praia, eu tinha que realmente ir caminhando até a praia. Eu já era muito privilegiada de poder ir à praia andando, sim. Mas, enfim, né? Essa que é a Eu questão. acho que é importante a gente entender também que dinheiro doente, gente, é um dinheiro que ele vai. Você pode até ganhar muito, mas vai chegar um determinado momento que ele simplesmente vai sumir da tua conta bancária. Sim. E aí, essa é uma. É, é um chamado que a gente faz pra você conseguir se alinhar com o seu design. Ali, Porque, começar a assim, observar a vida, observa né? a tua vida e vê que se o dinheiro não tá parando na sua conta, não é pra você continuar caminhando no inferno, entendeu? Porque é isso que os coaches desse final de ano vão falar pra você. Tá no Vai inferno, lá, abraço o diabo. abraça o Não diabo, faça isso. continua andando, Não faça isso. se mata, porque é assim mesmo que ganha grana. Não é, gente, não é. Não é o jeito saudável, não é o jeito que é adequado pro seu corpo e não é o jeito que vai te fazer feliz. Eu Porque acho o que. que adianta ser uma pessoa podre de rica sem saúde? O que Não adianta ser uma adianta. pessoa podre de Nem todo rica dinheiro do mundo vai conseguir sem comprar sua saúde de volta, né? relacionamento, sem de fato você ter uma comunhão com as pessoas à sua volta? E a gente não tá aqui pregando que a pessoa tem que viver na mediocridade, não. Pelo contrário, todas as duas aqui gostam muito de conforto e de dinheiro, tá? Não vejo problema nenhum, não julgo ninguém que goste disso. A questão toda é. A gente está aqui falando com vocês para entender que existe sim aquela pessoa que tem dinheiro e que é um dinheiro saudável, no sentido que foi uma pessoa que seguiu a autoridade dela e que está alinhada, está vivendo a assinatura dela, existem essas pessoas, e que existe também uma diferença muito grande entre esforço e dedicação. Quando você é dedicado, você está vivendo a sua assinatura e você tem energia para fazer aquilo que você está fazendo. Você responde, você informa, enfim, você usa a sua estratégia energética e você está usando o teu corpo. É praticamente você pegar uma faca de sushi para cortar sushi. Ela foi feita para aquilo ali e ela corta sushi muito bem. E ela não, você não precisa. Você já viu um sushi man tentando? Não, ele não serra fazer, um salmão. serrando Entendeu? um salmão. Não, ele Não vai acontece. cortar um salmão maravilhosamente ali num ritmo. Ele vai cortar 200 mil salmões. Mas a faca, entendeu? Ela não vai se deteriorar. Adaptada para aquilo. E ela não vai se deteriorar porque ela cortou 10 salmão. Entendeu? 10 sashimi de salmão, ela não vai se deteriorar. Ela vai continuar ali usando porque ela foi feita para aquilo, ela foi amolada para aquilo ali. Tá tudo certo, entendeu? Agora, você não consegue pegar uma faca de pão e amolar ela para virar uma faca de sushi. Vai me desculpar, você não consegue fazer isso. Tem que ter um aço específico, tem que ter todo um rolê. Só que a pessoa, às vezes, o que ela tá fazendo na vida, na questão, quando ela tá na cultura do esforço, ela tá pegando uma faca de pão, tentou amolar ela ali pra virar uma faca de sushi, aí a faca nem corta pão direito, porque é isso que a gente tá dizendo aqui, quando você não usa o seu corpo, você começa a deteriorar ele, daqui a pouco ele não tá atraindo as coisas que ele precisa atrair, enfim. E aí ela nem tá virando, nem é mais uma faca de pão, porque você estragou a faca, e nem é uma faca de sushi. Ela não vai conseguir cortar sushi igual uma outra faca de sushi. Então, design humano é sobre você se colocar na posição certa, entendeu? Eu tô vivendo um momento, acho que desde o meu retorno de Saturno, vou parar de falar quanto tempo isso foi. Mas desde o meu retorno de Saturno, tô aqui, né, nessa mudança de carreira, tô me reposicionando, tô entendendo onde é que eu tô e tô navegando com a vida. Ainda não sou exemplo de nada, porque não cheguei nos 50 anos ainda.
Mas a verdade dos fatos é que a gente vai entendendo, e eu agora tô nessa vibe de viver meu experimento, de observar as coisas que estão acontecendo comigo, para que eu viva uma vida com bastante dedicação, porque eu sou uma pessoa dedicada, mas com menos esforço, porque ninguém merece. Ninguém merece. E aí, quando a gente começa a viver uma vida mais leve, a mente para de encher o saco. E, assim, você só vai saber o que que é isso pra sua vida quando você começar a experimentar com estratégia de autoridade. Design humano não é uma pira mental. E, assim, gente, eu sei que é muito gostoso ficar estudando esse negócio e só ficar estudando esse negócio. Mas se você não viver, se você não implementar, não adianta nada você saber que você tem a porta X no planeta tal, na linha tal, na puta que pariu, que tem o detrimento fixado, não sei o que lá. Não adianta. Tem que viver a estratégia de autoridade. Exato. Se Isso- você sabe tudo isso, mas não sabe como que a sua autoridade sente no seu corpo, não adianta do porra mesmo jeito que a nenhuma. Tairine, né, beijo pra ela aqui, entendeu exatamente como é que a autoridade dela funcionava, no sentido de ela entender, porque essa dificuldade, né? Às vezes a pessoa não entende o que, que é a diferença entre a tua mente, às vezes na tal da autossabotagem, que é o que vocês gostam muito de dizer, né? Eu tô aqui me autossabotando, ou se é a sua realmente a estratégia que tá dizendo, não vai, não entra, para. Para você entender isso, você precisa começar a experimentar com coisinhas pequenas. Começa com coisas pequenas. Decisões, tipo, o que, que eu vou comer hoje, onde que eu vou almoçar, vou no shopping ou não vou, fico em casa. É sobre isso, sabe? Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, a gente tem aqui, se não me engano, é o MoçaCast 28, que ele tá todo detalhadinho ali de centros, etc. Sabe o que, que é você pode legal dar a uma gente olhada. falar? Agora, no perfil aqui no canal do YouTube, a gente tem playlist pra todos os tipos energéticos Boa. com os MoçaCasts. Então, assim, pô, eu sou guia, eu quero me aprofundar muito nisso. Tem playlist pra você, tem playlist pra Manifestor, tem playlist pra Reflector, Tem playlist de autoridade também? Tem playlist Na verdade, eu fiz uma live há um tempo atrás sobre todas as autoridades e essa live, ela tá em ela tá em todas as playlists. Ai, maravilha, tá vendo? Então, assim, independente, você não tem desculpa. Entendeu? Informação de como que funciona a sua estratégia de autoridade, você tem, está aqui, está disponível, vai lá assistir. Eu acho que isso E merece começa uma a inscrição no canal e um like no vídeo. Se você não deu um Exato. like nesse vídeo ainda, você dá agora, porque ainda temos o Cilada. Exato. E eu quero um like seu pra saber se você tá gostando, se você não tá. Me conta aí se você tá querendo resolver seus problemas com dinheiro, se você não tem. Se você quiser um aprofundamento, uma coisa mais aprofundada, mais direcionada, tem 2 caminhos. O primeiro é o e-book lindo, sensacional. Quando você faz seu gráfico aqui no site da Fernanda, tem aqui a possibilidade de você comprar um e-book baratinho, gente, mais barato que uma pizza. Um e-book todo detalhado que vai vir, assim, com todas as portas, como é que funciona a tua autoridade, vai vir com o negócio todo ali. Então dá uma olhadinha nisso, porque com carinho que vale muito a pena, é um e-book lindão, seu, tá? O e-book que você gerar aqui, só um detalhe, uma coisa muito importante nessa hora que eu falar, você precisa saber os seus dados de verdade. Os seus dados da certidão de nascimento. Você vai fazer esse gráfico aqui com a sua certidão de nascimento, não é com achômetro, não, tá? E é o dado que você colocou aqui. Então, observa se você colocou realmente a hora que você nasceu, o lugar que você nasceu direitinho, para saber se tá tudo certo. Porque o e-book vai ser gerado com o gráfico que tá aqui. E aí é sobre, tipo assim, se aqui tem lá a porta 10, entendeu? Ele vai ter um texto só da sua porta 10. Tem aqui um canal 1034. Ele vai estar explicando o que é o canal 1034. Tudo isso aqui em detalhes. É um e-book seu que vem com seu nome 100% personalizado. Acho que vale muito a pena. Sabe, o cilada dessa semana. Que o cilada dessa semana vai ser um cilada anônimo. Vai ser um cilada anônimo. Vai ser um cilada anônimo porque a pessoa que nos mandou o problema, inclusive, se você quiser participar do próximo cilada, entra lá no perfil da Fernanda, no direct, e fala, eu quero participar do cilada. Você pode colocar eu quero aqui também, só que o lance é que você vai ter que mandar seus dados direitinho, você vai ter que mandar seu problema, né? Vai ter que explicar ali o teu rolê. E aí é importante que você faça isso no privado, né? Não fala no público, não. Você pode mandar no direct da Fernanda ou
Aqui a gente escolhe qual é a cilada que a gente vai colocar. E aí, por favor, diga se você se pode divulgar seu nome ou não. Ou Se se a gente puder, vai a gente vai ler, a gente pode Isso. tocar o áudio aqui, né, e Então. tal. O primeiro cilada que a gente fez, que foi o do Aureliano, né? Sim. Que ele tava lá querendo saber se ele mudava de carreira, se ele não mudava, ele tava numa dúvida, né, muito grande ali. Ele não tinha problema nenhum com isso. Agora, a de hoje, não é que ela falou que tinha problema, ela só não me deu o ok. Tipo assim, eu posso falar seu nome, não posso falar seu nome? Então vamos lá. Estou chamando ela de Joana, tá? Nossa querida Joana. Ela está anônima. Joana está anônima. E Joana acabou de fazer 50 anos. Exato. Acabou assim, esse ano, né? Sendo que ela tem uma linha 6. Então ela tá descendo ali do retorno de Kiron. Eu acho que as pessoas. Descendo do telhado. Tá descendo o telhado Descendo no do retorno de telhado. Kiron. E ela me perguntou por que eu ainda não fiquei rica. Por que eu ainda A não fiquei pergunta rica? de todo mundo, A né? pergunta que não quer calar. Por que eu ainda não fiquei rica? Por que eu tô sempre assim com dificuldade? E aí eu perguntei, mas como é que é? Aí eu fui perguntando, né? Como é que é? Você ganha bem, você ganha mal e tal. Aí ela virou pra mim e falou assim: eu não ganho pouco, mas às vezes eu sinto que eu sou muro de arrimo pra minha família. Então, provavelmente, ela não entrou em detalhes, mas provavelmente ela deve ser aquela pessoa que acaba tendo que ajudar todo mundo que fica endividado, contribuir, às vezes, com, sei lá, pai ou mãe fica doente, pagar o plano de saúde do pai e da mãe, sendo que tem outros irmãos, mas quem paga é ela. Então, existem essas pessoas, às vezes, né? E aí, nós vamos analisar o gráfico dela, os potenciais materiais que ela tem aqui no gráfico dela, né? E também as questões relacionadas aos possíveis desalinhamentos. Porque como a gente falou, não sei se você viu, se você tá vendo esse vídeo aqui no corte do Cilada Cósmica, você talvez não tenha visto o MossaCast 58, em que a gente explica realmente de onde surgem os problemas com dinheiro. Inclusive, se você não foi, sugiro que você vá lá, dá uma olhada, tá? Tá bem legal esse episódio. Mas se você tá no MossaCast no domingo aqui, às 10 horas da manhã, quando a gente começa com essa live aqui ao vivo, a gente falou, explicou, né? Você já sabe disso. Então, vamos analisar agora na prática o gráfico de Joana, do Cilada Cósmica. Joana nasceu no dia 10 de fevereiro de 1973, às 16h32, em Vila Velha, Espírito Santo. Ela é uma engenheira, acho que isso aqui eu Pra posso falar, né? sim. Ela é uma engenheira, trabalha numa grande construtora, que faz grandes prédios, etc. Tem um cargo bom lá, eu não sei exatamente qual que é o cargo dela, mas ela falou comigo, eu não ganho pouco. Então, uma engenheira de 50 anos com muita experiência, ela deve ganhar bem, mas ela é muro de arrimo da família. Fernanda, com você, Vamos lá, por que a Joana ainda não ficou rica? Vamos lá, questões aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que Joana tem a linha 4 no sol da personalidade. Gente, a linha 4, a vida é o seguinte, a qualidade da sua vida depende das pessoas com quem você se relaciona. Então, se as pessoas com quem você se relaciona não acrescentam na sua vida, você tá com as pessoas erradas. E às vezes é muito difícil a gente conseguir colocar os limites, a gente conseguir colocar limite, porque a gente sabe que quando a gente segue a nossa autoridade, e a Joana tem a autoridade sacral, qual é o lance, gente? Quando uma pessoa que tem autoridade sacral aqui, ó, alguém chegou a pedir dinheiro emprestado pra você, seu sacral não quis dar, qual é a resposta, Marta? E aí você tem que fazer o quê? Só que às vezes essa pessoa que pediu é um primo, é uma irmã. É uma pessoa que é uma querida. mãe. E aí é difícil. É um amigo, assim, muito querido. Então, o que acaba acontecendo? Quando é difícil para uma pessoa seguir a autoridade exatamente nesses momentos. Porque qual é o maior desalinhamento de Joana aqui? Ela tem tanto o plexo solar aberto quanto o ego aberto. O que acontece com o plexo solar aberto? Ele não quer entrar em conflito. Disso eu sou mestre. E aí, o que acaba acontecendo, gente? Como é que é dizer não pra família, pra uma pessoa de plexo solar aberto? Ai, é péssimo.
Ainda mais se for uma pessoa, tipo, uma pessoa assim, uma figura, entre aspas, de autoridade na sua vida. Tipo, uma mãe, um pai, uma tia, querida. Então, É a pior coisa do mundo. o que eu sinto, assim, é que pra Joana deve ser muito difícil seguir a própria autoridade numa rede que hoje não faz o... Tipo assim, porque dentro da linha 4, a tua rede você nutre, mas você também é nutrido. As suas oportunidades vêm da As rede, suas né? oportunidades vêm da rede. Então, se você não... Às vezes, se você não tá recebendo nada de volta... Tipo assim, é claro que a linha 4, ela passa por um pêndulo, né? Ela por um momento, ela é muito nutrida pra depois ela ser o benfeitor ali de muita gente. Então, isso Nutrida que acaba você quer dizer, acontecendo. às vezes é ajudada também? Tipo assim, a pessoa que às Ajudada. vezes está dependendo dos outros. Exato. Às vezes a linha 4, ela vai ter essa polaridade, que é uma polaridade do papel dentro da linha 4, do papel que vem, se não me engano, deixa eu ver se eu lembro disso aqui agora, da porta 50. Aí, que é aquele Da lance da responsabilidade e tal. responsabilidade e tal. Então, a forma como a linha 4 Ela funciona, tem a porta 50. ela tem a porta 50. Mas o que acontece aqui? Joana tem muita dificuldade de seguir a própria autoridade por conta desses 2 desalinhamentos. Um desalinhamento do plexo solar e um desalinhamento do ego. Porque o ego vai querer provar. E, assim, Joana não tem que provar nada pra ninguém. É tipo assim, gente, essa coisa do provar, às vezes, é provar que você é bom. No sentido de você ser uma Sim. pessoa bondosa. Então, por exemplo, se existe na família um condicionamento de que gente que tem dinheiro tem que ajudar os mais fracos, aquela coisa da caridade muito forte. Eu não tô falando aqui que você não tem que fazer caridade. Eu acho que, assim, filantropia é uma coisa extremamente importante. Sim, e pessoas da linha 4 fazem muito Pessoas isso. da linha 4 são filantrópicas, fato. Fato. Só que o negócio para você ser filantrópico, você não tá se deteriorando em prol dos outros. Você tá dando alguma coisa que você tem pra dar. Entendeu? Você não tá tirando de você pra dar pro outro. Você tá com a sua máscara lá de oxigênio e tá colocando máscaras de oxigênio em outras pessoas. Então, é essa que é a questão. Se existe um condicionamento na sua família de sacrifício, você tem que se sacrificar. Tipo assim, a pessoa boa, a pessoa justa, a pessoa... E aí, talvez existem outras coisas que justifiquem isso que eu tô falando, mas se você tem o condicionamento de o justo, o bom, o incrível, sensacional, é o cara que se sacrifica, você vai estar o tempo inteiro, por a sua mente, se colocando em situações que você vai se sacrificar para provar que você merece essa redenção, merece esse título de o bom. Por mais que não seja velado isso, é uma coisa que precisa, Joana vai precisar fazer essa introspecção para ver se isso é uma coisa, pode ser que não seja, mas são coisas que a gente está colocando aqui, porque eu também não sei detalhes, se isso faz sentido para ela, se isso está acontecendo, né? O que ela tá querendo... Algo ela tá querendo provar, porque se ela tá nessa situação, que ela tá descendo do telhado agora, não conseguiu ainda, né? Talvez, não sei, Fernanda pode falar um pouco mais sobre isso, eu não sei qual que é o tema dela de vida, essa coisa toda, mas se ela não tá experimentando, digamos, a satisfação que seria a assinatura dela, nessa altura do campeonato da vida dela com uma linha 6, é bem provável que ela esteja vivendo o desalinhamento desses centros que ela tem aqui branquinhos. Exato. E aí, ela tá o tempo todo pensando como que eu resolvo isso, porque ela tem o coronário aberto. Como que eu resolvo? Como que eu... Principalmente com relação à porta 63 aqui, falando do como que eu resolvo os problemas para garantir meu futuro. Porque ela tem Porque o 4, ela tem o né? 4, então isso vai forçar muito Um condicionamento um do outro condicionamento do outro lado, de tentar achar uma fórmula pra resolver os problemas dela. Porque o 63 é Porque essa... o 63 é essa inspiração. Tipo, como que eu faço pra me preparar pro futuro? E um detalhe aqui, no episódio anterior, no 57, a gente falou
do potencial que existe nos centros abertos e do desalinhamento de todos eles. O do coronário, que é esse pensar em daqui, coisas que não é importam. pensar em coisas que não precisa. Então, pior coisa, por incrível, por mais disruptivo que seja, a pior coisa que ela pode fazer, a Joana, é entrar na pira mental de como que eu vou resolver isso no futuro, porque ela não tem que ficar pensando nisso, ela tem que receber isso dos outros, e não ficar ela tentando produzir. Ela não tem isso, né, A coisa mais difícil Joana? pra Joana é o seguinte, é que todos esses centros estão impedindo ela de responder com sacral. Entendeu? Todos esses centros aqui, e pela história que ela contou pra gente, é muito isso. Ela tem uma dificuldade muito grande de entrar em conflito quando o sacral dela não responde. Porque, gente, se o seu sacral respondeu pra ajudar alguém, o seu sacral respondeu pra ajudar alguém, tá tudo certo. Agora, se o seu sacral disse não e você disse sim, aí que começa o problema. E é isso que vocês vão precisar avaliar na vida de vocês. Porque esse aqui é o comprometimento radical de seguir design humano. Porque vai chegar nessas situações difíceis. Sim, você vai ter que começar a ter conversas difíceis. Eu digo por mim que eu sou parecida com ela nesse sentido, porque eu também tenho sacral, também tenho ego aberto, também tenho plexo solar aberto. E o que acontece? Quando você diz um não para uma pessoa, principalmente uma pessoa querida que tá ali na expectativa de receber uma ajuda sua, e você diz um não para ela, e às vezes você não tem nem lógica para dizer não. Tipo, o sacral não tem lógica. Tem um meme maravilhoso no perfil da Fernanda. Quem não segue a Fernanda, vai lá, @Fernanda Moça _. Tem um meme que fala assim, a lógica do sacral. Não tem lógica, porque a menininha simplesmente ficou vidrada num brinquedo feio, num bicho feio, Felizona numa horroroso. menina E ela é um horrorosa. bebezinho, assim, e ela ficou super feliz. Literalmente, aquilo ali é uma resposta sacral. Ela ficou radiante. Porque quando seu sacral responde, você fica radiante com a possibilidade de ir até o fim com aquela questão que se apresentou, com aquela oportunidade que se apresentou pra você. E a verdade dos fatos é que quando você faz porque você acha que você tem um compromisso com alguém, você tem uma responsabilidade com alguém, né, essa coisa toda, você se sente frustrado só de ter que dizer sim pra pessoa. E é nessa que você, no final das contas, se estrepa todinho. Por que você faz isso? Porque além de você agir com a cabeça e não com o corpo, né, tomar uma decisão com a mente porque você acha que você precisa fazer aquilo, existe o fato de que quando você tá na presença da pessoa e você diz não pra ela, você vai sentir toda a decepção, a tristeza, tudo de ruim que ela sentir, você vai sentir, porque isso aqui é igual um copo vazio que se enche. Tipo assim, imagina um copo vazio embaixo de uma torneira, a pessoa ligou a torneira e encheu assim na mesma hora. Vai encher de coisa ruim e você vai sentir aquela coisa e você não quer sentir isso. Então é por isso que esse daqui vai lá e Por isso evita que você conflito. foge. Por E isso você aí foge. você fala assim, ah, tá bom, eu tenho dinheiro aqui, eu não quero dar não, mas eu vou dar. E aí você começa... Porque assim, gente, às vezes a pessoa, quando tá fazendo isso, ela tá fugindo de seguir talvez a própria autoridade dela, né? A gente não sabe, porque a gente não sabe detalhes sobre essa situação. E a gente teria que avaliar o gráfico de outra pessoa no Composite e tal, pra gente conseguir ter mais informações. Mas assim, a outra coisa que é muito importante, como que a Joana sai disso, né? Eu acho que esse que é o ponto importante, assim. O que acontece, gente? Joana também, eu acho que é importante eu fincar isso. Joana tem o Sol na porta 49. A porta 49 é a porta dos princípios. Ela que define. Ela é uma porta muito tribal. Então. Aliás, deve ser esse o desafio dela. Esse né? é o Porque, desafio pelo que dela. eu tô vendo aí, o gráfico dela é muito tribal. Então ela deve ter muito essa coisa de realmente querer cuidar da tribo. Porque o circuito tribal é um circuito de suporte. Uhum. Então o sol da personalidade dela tá numa porta de suporte que literalmente fala quem vai comer e quem não vai. Então quem decide dentro da tribo sobre isso, e quem explica quais são os princípios que são corretos dentro da tribo sobre isso, porque a Joana tem a cruz da encarnação e da explicação, e ela veio aqui pra ver o que tá acontecendo e falar, gente, isso daqui que é a forma de se comportar de forma correta, porque ela tem o 6, entendeu? Lá no design, e explicar pra gente, ó, gente, o jeito que a gente vive é assim. Por isso que pra ela é um desafio ainda maior. E assim, uma das E informações... esse nodo aí no 54? O nodo no 54. E tipo assim,
A Joana tem um potencial muito grande de crescimento material, porque toda pessoa que tem a linha 6, gente, quando ela chega, quando ela sobe no telhado, ela ganha uma objetividade que as pessoas correm atrás de você para saber qual é a sua opinião sobre as coisas e elas te pagam dinheiro para isso. Então, gente que tem a linha 6, normalmente quando tá no telhado, fica mais tranquilo e recebe um reconhecimento de gente correndo atrás de você e você constrói patrimônio. Principalmente quem tem a linha 6. Então, se ela não tá vivendo isso, é se ela porque não ela tá realmente vivendo tá isso, muito no not self, né? ela tá vivendo a dificuldade do conflito, vivendo a necessidade de provar e tentando achar solução e não seguindo aquilo que é o design dela. Você olha, por exemplo, ela tem um canal todo. Eu tenho essa porta 54. A porta 54 é a porta da ambição e a porta 32 é a porta capaz de entender o que vai dar bom e o que não vai, porque é o medo do fracasso. Então ela sabe quais são as iniciativas que têm condição de dar fruto e quais não têm. Então, ela tem isso e ela ainda tem, por exemplo, o 1034 é o canal da exploração. O 1057 é o canal da forma perfeita. O 5734 é o canal do poder. Então, a Joana, ela tem um potencial muito grande de saber para onde ir, de saber o que procurar para ter sucesso. Uhum. Agora, isso quando ela tá operando de acordo com o design dela. Se ela opera de uma forma equivocada, o que acaba acontecendo é que todo esse potencial material que tem no design dela se esvai. Acaba sendo perdido. Né? Acaba sendo perdido. E agora que ela desce do telhado, para ser esse exemplo para as pessoas da família dela, para ser esse exemplo, é realmente um momento que, assim, é um momento de crescimento para as pessoas da linha 6. É um momento que eles realmente explodem, assim, em termos de reconhecimento, várias coisas. Mas se isso não tá acontecendo, é porque você, às vezes, não viveu um telhado muito bem solidificado. Isso tem alguma coisa a ver com a carreira dela de ser engenheira? De repente, não sei, será que, olhando as setas dela aqui... olhando o ambiente dela de cozinhas. O ambiente de cozinhas é um ambiente muito bom para quem é engenheiro, porque cozinhas é um ambiente de transformação. Uhum. É um ambiente que está dentro da área urbana. Mas qual é o lance? Qual é o lance aqui, muito importante? Ela tem visão de possibilidade e motivação de esperança. Então, assim, se Joana está desesperançosa com a vida e sem ver possibilidade ela não tá no lugar certo. Lembrando que quando eu falei que não era para ela ficar na pira mental do que vai acontecer no futuro, né? Só para ficar claro aqui, é a pira mental de resolver determinadas coisas sem... Porque o que acontece? Como ela é geradora, alguém traz algo para ela e ela enxerga possibilidades a partir de algo que foi trazido para ela e não ela sozinha dentro de casa. É isso, Fernanda? Exato, é isso. Porque eu acho que porque eu falei aquela hora lá da pira mental, daqui de 63 e tal, para não confundir com a visão dela de possibilidade. A visão de possibilidade. A visão de possibilidade é eu chegar pra Joana e falar assim: Joana, tá acontecendo tal situação. Qual que você acha que é a possibilidade que existe a partir disso? Tipo, aí ela vai falar: você pode ir tal lugar, você pode fazer tal coisa, você pode, né? Tem várias possibilidades ali. Quem é de probabilidade como eu, por exemplo, vai avaliar vai qual falar, dessas isso vai dar errado, possibilidades... isso vai dar errado, isso vai dar muito certo, isso vai dar errado. Qual das possibilidades vai dar mais certo, vai dar mais errado, entendeu? Eu sou essa pessoa. Só que, né, aí qual que é o problema? É ela que é a possibilidade de começar a achar que as possibilidades dela são prováveis e eu que sou probabilidade de achar que é possível. Enfim, tem toda uma pira. Mas só pra vocês entenderem, tá? Que a pira mental, ela é uma parada que ela acontece sozinha. Você fica ali tentando, você tem um problema e o problema não é uma resposta, tá? Assim, o lance todo, pra deixar bem claro aqui, é que pra essa coisa começar a resolver, é bem importante que aconteça que, assim, que seja possível a Joana começar a seguir a autoridade dela, que é no agora, que é sacral,
Então, a autoridade sacral é no momento que a coisa se apresenta pra você, você responde sim ou não, é na hora. Tenta com as coisas pequenas primeiro. Exato. Tenta com as coisas de dia a dia, Porque de o que acaba casa. acontecendo é que muitos geradores perdem total contato com a resposta sacral. Inclusive, Não eu conseguem nem indico, saber. eu indico muito a playlist dos geradores. Um dos episódios é um episódio de gerador. A Fernanda faz um. É o 48. É o 48. A Fernanda faz um exercício de calibração sacral, em que ela vai fazer várias perguntas. Eu sugiro muito que você saia desse lado aqui, saia desse MoçaCast, se você está assistindo o episódio na íntegra, e vá lá na playlist de geradores, vai no MoçaCast 48, uns 10 atrás, e faça o exercício, tá? Você vai ouvindo lá, bota na hora que você estiver cozinhando, alguma coisa assim. Inclusive, eu testo com a Marta pra vocês verem que entendeu? Como que funciona. Como que funciona. Não, É você tipo vê, assim, é real. É real a parada, funciona muito e ajuda muito, me ajuda, nossa, você não tem noção como é que me ajuda. E no primeiro momento, quando eu comecei desse jeito, com coisinhas pequenas, quer picolé? Você vê que agora que eu falei, meio louco, mas é mais ou menos assim. Então começa a seguir tua autoridade, não tô mandando aqui jogar tudo pro alto, largar o emprego, Não falar é não pra todo mundo na família, eu acho que aleatoriamente. eu acho que é até importante a gente fazer esse disclaimer, porque o que acontece, gente? Se você não sabe ainda qual é a sua autoridade, como que ela funciona no seu corpo, às vezes você começa a decidir de um ponto de vista, no caso dela, ela pode decidir de um ponto de vista emocional, ficar com raiva, assistir esse negócio aqui e falar assim: "Ah, me fuderam. Então agora eu vou falar não pra todo mundo". Porque isso às vezes acontece. E aí a gente precisa voltar, fazer um trabalho de entender o que é a própria resposta, o que é a própria autoridade, pra você ir migrando para as decisões mais difíceis. E eu até explico lá nesse episódio que o sacral, quando ele responde, você literalmente você se sente cheio de energia, você sente uma parada. Primeiro que você realmente, se você for sacral puro, que nem eu, você vai levantar e vai querer fazer aquela coisa na hora. Não importa se você não tá podendo, se você na hora tá, né, tá no banheiro, você vai limpar as calças, vai sair correndo pra fazer, porque você vai ter essa resposta meio que imediata. Você vai querer fazer na hora, e se você tiver o 42 ainda, você não vai conseguir fazer mais nada até você fazer aquele negócio, que é um saco. Mas o fato é uma parada na hora, literalmente, você sente o seu corpo mexer, você não consegue ficar sentado, você parado, assim, você literalmente começa. Eu lembro que na época que a Fernanda me convidou pra fazer na verdade foi eu que convidei, mas ela me perguntou de volta, porque quando você tá, às vezes, conversando com o gerador, às vezes o gerador tem umas ideias, você tem que perguntar de volta pra ele se ele realmente quer aquilo ali, porque às vezes ele teve a ideia com a cabeça dele, né? E na época que ela me perguntou de volta, eu falei, eu quero, mas eu balançava, eu falava assim, com tudo ela queria que fazer eu tinha. Ela queria fazer o MoçaCast no dia. No dia, eu queria fazer no dia, eu queria começar naquela hora. Não, ela me fez comprar os microfones, porque a primeira coisa que a gente comprou foi o microfone. Tipo assim, a gente comprou o microfone. Eu nem sei, a minha autoridade emocional, a Sabrina tava tão animada que ela falou assim, vamos fazer esse negócio aí mesmo. Mas, o que eu acho que é engraçado é a gente realmente ver essa mecânica acontecendo. E é um processo que precisa passo a passo, começa pequenininho, e aí depois você vai entendendo. Porque, enfim, o primeiro passo, assim, o primeiro ano de design humano é um ano que, às vezes, você vai precisar abrir espaço em muita coisa na sua vida. Sim. Então, às vezes, pro gerador, principalmente pro gerador sacral, você pode acordar de uma vez, né? Sim. Você pode acordar de uma vez, e aí você não precisa passar por tanto perrengue, ainda mais porque Joana não tem o 38, entendeu? O que é uma bênção. Nem o 28, do outro lado. Nem o 28. Então, assim, ela não veio aqui para sofrer nessa vida. Ela tá sofrendo por uma questão de desalinhamento. Então, assim, vamos lá, resumo aqui. Boas notícias. Você tem um potencial incrível de manifestação material, não manifestação aleatória, holística, não. Manifestação de realmente fazer dinheiro acontecer. Você tem canal do poder, tem a parada da ambição, você é a pessoa que determina quem come e quem não come. Tem todo um rolê aqui, tipo assim, não justifica
por uma questão de design. Você literalmente não nasceu aqui pra ser pobre. E o motivo pelo qual você me fez essa pergunta, por que eu não fiquei rica ainda? Porque, tipo assim, por exemplo, o Aureliano, na outra vez, ele perguntou se ele mudava de carreira, se ele não mudava, mas ele não perguntou assim, por que eu fico rico. O que passou na sua cabeça por que eu não fiquei rica ainda? Porque você tem literalmente o canal aqui do Gate da Ambição, que é o 54. Eu também tenho isso. Nem todo mundo tem ambição na vida. Você tem. E se você tem ambição... E ela tem no design e na personalidade. Na personalidade, você tem dois, ó. Tá vendo que o negócio o negócio tá aqui? aí. Então, o teu corpo e a tua mente literalmente tem ambição. E no canal inteiro. Então, assim, se você foi feita assim por Deus, é porque você é pra seguir esse caminho. Essa coisa de, a ambição é ruim, é pecada, não sei o que. Cara, isso é tudo confusão aleatória das pessoas que interpretaram as paradas tudo errado. Aqui na Terra mesmo, entendeu? Os homens da Terra, eles interpretam os trem errados, saem falando isso de geração em geração e a gente fica acreditando nessas bolsas. Falou uma linha 6 agora. Yes. Então, tô queimando todo mundo na fogueira. Queime. O fato se você nasceu com isso, se você tem essa vontade, se você tem esse desejo, é porque você realmente, você tá inquieta com isso, é porque você tem condição, se você veio aqui equipada pra fazer essa parada acontecer, e veio mesmo. Então, assim, você tem tudo que você precisa dentro de você pra resolver essa bodega, tá? Você só precisa resolver da forma correta agora, daqui pra frente, que é seguindo a autoridade. Não vai ser fácil, vai ser todo um rolê aí de descondicionamento. Eu sugiro que você comece a prestar atenção aqui em todos os MoçaCasts, principalmente começando por essa playlist aí dos geradores, pra você entender como é que funciona, experimentando no seu dia a dia essa parada, tá? Sem fazer coisas irresponsáveis, sem largar emprego, vá no seu dia a dia mesmo, dentro das suas possibilidades. A gente precisa deixar claro que às vezes largar um emprego é uma iniciação para gerador. Exato. Tipo assim, Entendeu? se eu virar pra você falar uma parada aqui que você entende que você tá no emprego errado, às vezes você tá entendendo essa parada com a tua mente. Você nem entendeu ainda de verdade. Se você for uma pessoa como eu ainda, que tem uma parada lá no emocional, o sol da personalidade Não, ela é como você. Ela é como você. Ela tem o sol da personalidade no emocional no 49. Apesar de não ser um ser emocional, Exato. tem que dar uma Tem que avaliada, ter tem que ter uma uma clareza pra tomar determinadas decisões importantes. Então, calma lá. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, isso que eu falei agora, a gente é uma parada bem avançada, tá? Não, isso daí, gente, isso aí é uma coisa que... É bem avançado. Mas Sim. o fato vá estudando, vá se abrindo essa possibilidade. Você que é a pessoa das possibilidades. Vá se abrindo essa possibilidade, vá entendendo como é que seu design funciona. Porque eu acredito que você vai colocar o seu sacral para jogo, ele vai começar a atrair coisas boas aí para você, oportunidades que você vai avaliar, né? Então, assim, a boa notícia número 1, você tem design para ser rica, sim. E tá tudo bem você ter essa coisa. Só precisa começar a lidar com a vida de uma forma diferente. E a segunda boa notícia que você tem é que você só tem 50 anos. Tipo assim, parece... O que acontece? 50 anos é o auge, gente. 50 anos é o auge. 50 anos é um momento dentro do ciclo de vida uraniano que a gente mostra o que a gente veio aqui fazer. Então, você não está perto de aposentar. Você, na verdade, está perto de descobrir e de viver o seu potencial. Eu sei que você tá exausta agora. Eu sei que você tá exausta agora, mas você tá exausta porque você tá operando sem o teu sacral. Você tá exausta porque você não ligou teu carro. Você deixou teu carro na garagem. E você tá empurrando. Você deixou seu carro desligado e você tá carregando esse carrão que você tem dentro da tua garagem. Você tá empurrando com o teu corpício magrinho, entendeu? Empurrando esse negócio. Sendo que você poderia estar dentro do carro dirigindo de boa no carro automático. E você está empurrando, você está vivendo a vida de um jeito que realmente está mais cansativo. Mas não é para ser assim. As pessoas hoje em dia estão vivendo mais. Você tem muita vida ainda pela frente, não se dá por vencida, entendeu? E entenda que existe sim a possibilidade de você navegar essa vida de uma forma mais tranquila. É um processo. Eu estou vivendo esse processo agora. Um dia eu vou contar essa história ainda para vocês. Mas, por enquanto, saibam que viver o design é dia após o outro, sabe? É tipo Alcoólicos Anônimos. Oi, meu nome é Marta. Oi, Marta. Hoje faz 2 dias que eu não tomo uma decisão com a minha mente.
É tipo isso, Aí porque... você fala assim, ai, nossa, recaí. Tomei uma Recaí, gente. decisão. Ai, a minha comprometi a Tomei uma fazer um troço que decisão. nem era pra eu me comprometer. Ai, meu Deus do céu. Ah, calma, Ai, Marta. gente. Tenha compaixão com você mesma. Você tá num processo. É tipo É. isso. É sobre isso. É sobre. Você gostou desse lado? Dá um like nesse vídeo. Comenta aí se você quer participar desse design, assim como a Joana. E se você quiser, você entra lá no Instagram da Fernanda, manda no direct pra ela seus dados de quando que você nasceu, data. Não, manda a sua cilada pra mim. Manda e aí cilada. depois você faz o seu gráfico no meu site e me manda o print, que é isso, é só o que a gente precisa. É isso, é só isso. Muito bem. Então, faça seus dados, entre em contato com a Fernanda, dá um like nesse vídeo, comenta se você gostou. E eu te vejo no próximo MossaCast e no próximo Cilada também. Todo domingo, 10 da manhã. Beijo!